Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre a construção da verdade moral. Como se dá essa construção da nossa personalidade, da nossa pessoa, dos nossos comportamentos, dos nossos modos de agir, dos nossos costumes, né? Antes, para refletir, considerando a teoria de Kohlberg, quais seriam as dificuldades que podem ser encontradas por crianças e jovens para alcançarem os níveis mais altos de moralidade, desenvolvimento moral e ético? Às vezes, seus educadores, os pais, os professores, podem ser pessoas que não atingiram os níveis mais altos e aí acabam não conseguindo também colaborar na formação e desenvolvimento dos filhos ou dos alunos. Ou fatores externos também podem atrapalhar no desenvolvimento moral das pessoas, como injustiças sociais, opressão política, distúrbios afetivos, preconceitos sociais arraigados, ou também momentos de transição, como esse que a gente vive no nosso país atualmente. É uma transição de ideologia política no poder, e aí a questão moral fica livre, né? Durante uma boa parte do tempo a moral de esquerda foi a dominante, agora uma nova moral está em ascensão, que é a moral de direita, e a moral de esquerda está em decadência. Essa moral de direita está meio que claudicante ainda para se firmar, para se efetivar e se configurar enquanto teoria sobre a moralidade e a ética, sobre o comportamento da nossa sociedade brasileira. Então vimos que ninguém nasce moral, mas pela educação o indivíduo terá a chance de construir a sua personalidade moral. O sujeito ético procede a um descentramento, ele perde o centro, tornando-se capaz de superar o narcisismo infantil, quando ele só pensa em si mesmo, é o egocentrismo infantil, aquela coisa de eu comigo mesmo, e move-se na direção do outro, ao encontro do outro. Aí nasce também a ética, porque a ética só existe em relação ao outro, reconhecendo a sua igual humanidade e os seus iguais direitos e a sua igual personalidade e individualidade. Ao contrário da educação moral doutrinadora, religiosa, e essa nova direita parece querer impor essa moral doutrinadora, as normas de coexistência assumidas supõem a deliberação livre e responsável, ou seja, uma escolha livre, mas que ao mesmo tempo assume a responsabilidade pelas ações e pelas próprias escolhas. É o próprio sujeito que indaga sobre suas escolhas de vida. Que tipo de pessoa ele gostaria de ser? Que tipo de pessoa você gostaria de ser? O que você deve fazer para ser quem você quer ser? Qual que é a melhor maneira de relacionar-se com os outros? Como eu devo me comportar para com os outros? Então, as dificuldades enfrentadas para educar moralmente as crianças ou para instalar uma comunidade de entendimento e diálogo levam-nos a admitir que, na sociedade competitiva e individualista, onde o que vale é vencer, e por isso a competição eu tenho que superar o outro, individualista, onde eu só preocupo comigo e não estou nem aí com o outro, em que vivemos, pode parecer utopia falar em ética, em encontro com o outro, em respeito à individualidade alheia, e aspirar por valores como justiça, e a justiça como a equidade, onde todos têm os mesmos direitos e também os mesmos deveres, baseados na reciprocidade e no compromisso pessoal. Então, isso é um pouquinho da construção da personalidade moral e o dilema que é construir essa personalidade moral na atualidade. Então, uma pintura chamada Mestre Escola, uma pintura de Aldrin van Ostade. A educação a palmatória foi usada e aceita por um longo tempo nas escolas como algo certo, moral e correto, uma maneira de obrigar os alunos a aceitarem as normas impostas pela escola. Porque, do ponto de vista da educação moral, os castigos físicos vão na contramão das ideias de Kohlberg e de tantos pedagogos atuais. Então, a educação moral não resulta da imposição violenta, ou não pode resultar de uma imposição violenta, que leva à inculcação da norma pelo temor da punição e da dor. Fazer isso é manter a criança no nível pré-convencional de desenvolvimento moral e ético. Ela precisa crescer para a autonomia, ou seja, para pensar livremente, para poder fazer suas próprias normas sem desrespeitar a dignidade e os direitos dos outros. Então, para os poucos assumir as normas livremente. Vale lembrar que já foi promulgada no Brasil a lei conhecida popularmente como a Lei da Palmada, que proíbe bater nas crianças e nos filhos. É uma lei controversa que a direita, essa direita que está no poder agora, foi muito crítica, porque segundo eles a palmada, pelo menos na primeira infância, nos primeiros anos ali, ela é
corretiva e não vai ter danos muito sérios lá na frente. Já para uma outra ala, a violência sempre produz danos e vai fazer com que as pessoas comecem a compreender que as coisas se resolvem na base da força, da violência e da porrada. Então é um dilema. Eu não consigo me posicionar de forma séria sobre isso, porque eu apanhei, não tenho reflexo nenhum negativo do fato de eu ter apanhado tanto meu pai quanto minha mãe, mas nunca bati nos meus filhos. Não sei se eu teria coragem de bater, mas eu sei que a mãe já bateu neles, e também não questiono o fato dela ter batido, se ela bateu porque ela teve os motivos, e teve as situações em que isso para ela foi necessário. Então eu sei que a violência não é o melhor caminho, mas também não consigo ver essa lei da palmatória. Claro que deve ser também entendida, porque a esquerda vai dizer que defende essa lei, que essa lei contra a palmatória é para a questão da violência exagerada, o espancamento que muitos pais muitas vezes empreendem contra os filhos. Se bem que teve umas 3 ou 4 surras que eu levei na vida que poderiam ser consideradas espancamento facilmente por causa dos hematomas, mas não surte nenhum efeito negativo. Eu não vejo a violência como solução para os problemas. Então, que proíbe os pais de recorrerem a um castigo desse tipo. Isso é um pouquinho da construção da personalidade moral e sobre algumas questões muito interessantes que envolvem aí o comportamento, a ética e a moral humana. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal é só se inscrever e ativar o sininho e aguardar os próximos vídeos e as próximas notificações. É isso aí. Hasta la vista, babies. E até a próxima.